Oi, gente! Então, vamos conversar sobre otite média hoje. Os tópicos que eu tô gravando, assim, são principalmente temas que surgem em conversas ali na universidade, até tirar dúvida pra questão de resolução de exercício. Então, tô tirando um tempinho nas férias pra tentar agilizar isso, porque às vezes durante o semestre fica muito corrido, eu não consigo dar atenção para alguns colegas meus, e aí às vezes me chateio um pouco quando eu não consigo. Então, ó, já tô com meu café, pego um cafezinho também, porque tudo fica melhor com café, pra gente conversar de otite. Otite é o quê? É uma inflamação que acontece ali na orelha média, por isso, otite média. E assim, é um caso até quase de política pública quando a gente pensa em otite, porque a prevalência é muito alta no público infantil, gente, é muito alta, é o mais prevalente assim no público. Então, as pesquisas trazem que todas as crianças até 5 anos é esperado pelo menos um quadro de otite. Então, tem bastante recorrência. E assim, por mais que após a vacinação para pneumococo tenha ajudado muito na questão de menos casos e até mesmo a questão da gravidade, a gente ainda tem uma alta incidência. Então, por isso, a gente sempre tem que estar pensando em entender, ver como está a questão de tratamento, diagnóstico, sempre pensando em novas coisas, melhorias para a gente conseguir atender melhor essa demanda, tá bom? Dentro da otite, a gente tem mais de um tipo. Então, a gente tem otite aguda, otite média de repetição, otite serosa, otite média crônica não colesteatomatosa, otite média crônica colesteatomatosa. Então, a gente tem uma diferença entre os tipos. O que vai influenciar? A questão da sintomatologia, então os sintomas, e a parte do tratamento. Então, se vai ser medicamentoso, se vai ser cirúrgico, se vai para tubo de ventilação, o que vai ser feito, o médico vai decidir de acordo com o quadro clínico e tudo mais, né? A gente, como da fono, né, como é que a gente faz parte, a gente tá vendo principalmente ali a parte auditiva da criança, fazendo a parte de avaliação, até mesmo às vezes, se eu tenho uma criança que tá comigo fazendo acompanhamento de linguagem, eu tenho que pedir também para ver se essa criança não tem uma questão auditiva ali influenciando nesse atraso de fala, né? Sempre tem que estar atento a isso também. Na questão da otite, a gente não vai ter ação quando a gente está falando de uma otite média aguda, um fator ali agudo, porque principalmente ali as crianças pequenas, tem bebezinho que vai estar com bastante febre, bastante desconforto, isso é medicamentoso com o médico, tá? A gente vai ter mais um pouquinho maiorzinho, ou até mesmo já adulto, porque assim, por mais que a incidência seja principalmente na infância, isso não quer dizer que jovens, adultos não têm otite. Não, é que é maior, prevalente, é mais fácil a gente ver nas crianças, tá bom? Claro, o que causa essa otite, o que leva a desenvolver uma inflamação ali na orelha média? Principalmente nas crianças, a gente vê o porquê uma predisposição tão grande. A gente vai pro básico, assim, que é a parte anatômica. Porque a gente tem a tuba auditiva ali na orelha média, né? Essa tuba auditiva, ela tem função de aeração, então manter essa região ali oxigenada, ventilada, e a questão de estabilizar a pressão. Então, se eu tiver algo que venha a obstruir isso dali, vai me trazer problemas para essa cavidade. Como na criança essa tuba ela é mais horizontal, curta e estreita, é muito fácil de eu ter uma obstrução ali. Então, por exemplo, criança tá com uma IVA, né, uma infecção de via aérea superior, seja viral ou bacteriana, tanto a secreção do nariz escorre ali pela nasofaringe e é muito fácil entrar na tuba. Obstruindo essa tuba, eu já não vou ter essa aeração, então eu vou ter ali as células, elas precisam dessa oxigenação, elas vão morrendo, vai gerar um exudato, então vai ter um líquido. Isso pode acontecer, vai gerar uma otite. Pode ser que dessa IVA foi a secreção, mas além da secreção foi junto uma bactéria. Opa, essa bactéria pode se proliferar ali sim, e aí ter também um acúmulo de líquido, então a gente vai ter uma secreção ali
purulenta, quem sabe, né? Tá infeccionado, tem isso. Porque pode ter só uma inflamação ou pode ser uma inflamação infecciosa, que aí a gente tem um agente patológico ali junto. Ah, o que mais que pode ter causa? A gente tem os casos, assim, criança com síndrome de Down tem uma predisposição maior, pessoas com fissura labiopalatina tem uma predisposição maior, refluxo gastroesofágico também, pode ser alergia alimentar ou outras alergias também, acaba tendo uma predisposição maior para desenvolver otite. Tem questão também de barotrauma, então sofreu barotrauma, ficou com uma disfunção tubária. A disfunção tubária por si é uma grande causa de otite por causa dessa má ventilação de orelha média, tá bom? Então a gente tem algumas causas, tem mais ainda assim que a gente pode ter. Pode ter, por exemplo, uma otite com colesteatoma congênito já. A criança nasceu ali com esse colesteatoma. Esse colesteatoma é uma neoplasia que teve um crescimento maior, assim, de célula e formou um tumor benigno ali. Isso pode acontecer lá na diferenciação dos arcos branquiais que a gente tem, quando está se formando ainda, ou pode depois adquirir também. Então, tem várias causas que podem, né, vários fatores de predisposição. Criança que tem relação com tabagismo passivo. Muito comum com o bebê é a questão do aleitamento. Quando, por causa dessa anatomia, a criança ela precisa ser alimentada, né, amamentada, seja no peito, seja com uma madeira mais verticalizada por causa disso, para evitar que esse líquido que está sendo ingerido não vá parar na orelha, tá bom? Então, a gente tem essa básica, assim, de causas. Qual que é a sintomatologia? Quais são os sintomas que a gente vai ter? Ó, quando a gente tem uma otite média aguda, ali, o bebezinho pequeno, a gente vai ter febre. Febre, assim, é o do agudo. Por que é agudo? Porque é agora que tá acontecendo, tá ali, ali as primeiras 48 horas. Então, vai ter ali uma hiperemia na membrana timpânica, vai estar bem vermelho, dolorido. Mas os outros casos também pode ter otalgia, então dor no ouvido, pode ser que tenha otorreia, então questão de secreção, vai ter o que mais? Pode-se ter o que? Plenitude auricular, isso é uma queixa já de quando se tem um pouquinho mais de idade para conseguir falar pra gente, né? Mas o que é plenitude? A plenitude é perceber um abafamento, quando eu escuto parece que tá abafado, não sei, não tá legal. Então, tem isso. Pode perceber que tá com uma dificuldade para escutar a criança, às vezes tá ouvindo a televisão muito alta, não tá tendo um bom desempenho na escola. Isso também, né, pode ser parte do quadro de sintomatologia. Questão de zumbido, pode-se ter zumbido pulsátil, então perceber a pulsação, até síncrono com a pulsação cardíaca. E isso é um nome, até tem um nome que é o sinal de Shabe, que é essa percepção do zumbido pulsátil sincronizado com a pulsação cardíaca. E também pode ser contínuo, também pode se encontrar isso. Basicamente é isso, e vai variar de acordo com o tipo. Tem caso que principalmente na otite serosa, que a queixa principal é fator auditivo, tá bom? Porque a criança não sente desconforto físico. Então isso é muito difícil quando a gente tem na primeira infância, porque muitas vezes a criança não vai falar. Isso aconteceu até com a gente ano passado, na aula de áudio infantil, a gente teve uma aula prática e o sobrinho de uma colega foi. E a gente estava fazendo a avaliação dele em Campo Livre, a gente tentou com fone, foi com fone. A gente estava já no fone. A gente fez em Campo Livre só para testar, para ver. Ele aceitou fone de inserção, a gente fez em fone também. Deu uma pequena alteração, ele estava com uma perda leve. A gente não conseguiu fazer com vibrador, que ele não aceitou primeiro. A gente, vou mostrar para ele o serviço. Eu tava com ele até, não tava fazendo o exame, tava dentro da cabine com ele. A gente era 25 pessoas, né? Então tinha bastante gente com ele ali. Ele tava só, falei, vamos dar uma volta. Eu levei ele para dar uma volta. Consegui com que ele sentasse para eu fazer a imitância. Fiz a imitância, curva B. Então aí os achados foram casando. Foi depois orientado para a mãe dele a levar ele no médico, né, para fazer esse tratamento. Só que assim,
Era um caso de uma otite serosa, então ele não tinha desconforto, não reclamava nada, era unilateral, então não percebia nenhum atraso nele de linguagem, nem nada, ainda porque ele tinha 3 anos. Então era muito tranquilo para ele ainda se virar para as necessidades dele do dia a dia. Só que assim, ele está tendo uma privação auditiva, então a informação não chega com a mesma qualidade para o cérebro. Então, para questão depois de pensar no desenvolvimento do processamento, não é igual. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento às crianças. Porque a gente pensa assim, tem um gap muito grande na avaliação infantil. Eu tenho um bebezinho, nasceu, faço ali a Tano e depois, ele passou. A próxima triagem é com 6, 7 anos no escolar. Como é que fica o acompanhamento auditivo dessa criança de RN até os 7 anos? Então, isso é algo que a gente pensa até em saúde pública. Como é que a gente vai monitorar se tem uma incidência tão alta? Por que não está sendo feito um acompanhamento ali, pelo menos com 3 anos, né? Para ter um intervalo 3 anos, né? São coisas a se pensar sempre. Mas voltando assim, falei de sintomas, questão de tratamento. Tratamento, quem escolhe, né? Isso é com o médico, otorrinolaringologista, ou das crianças, o pediatra. Ele que vai decidir se vai ser medicamentoso, qual medicamento, se vai precisar ser uma amoxicilina, algo assim. É o médico que vai escolher a analgesia da criança. Não somos capacitados para isso, jamais. Pode ser que a criança venha precisar colocar tubo de ventilação, fazer uma cirurgia para remoção da secreção. Isso o médico vai ver, tá bom? Até em caso de perfuração, se vai fazer uma timpanoplastia ali para fechar, para reparar. Muitos casos, gente, a audição tende a voltar, a melhorar ao normal depois que resolve esse fator condutivo. Claro que se eu for tendo uma otite de repetição, isso sendo constante, claro, quando é considerado uma otite de repetição, quando eu tenho 3 episódios dentro de 6 meses, ou quando eu tenho 4 ou mais episódios dentro de 12 meses, já é considerado otite média de repetição, porque tá muito frequente isso. Minha orelha mal tá se recuperando, volta líquido de novo, tá mal se recuperando, porque a drenagem também não é de uma hora para outra, ela vai drenando, mas aí logo depois vem outra, então fica sempre cheio. Então, por isso que tem que se avaliar. Está repetindo? Opa, vamos intervir talvez com um tubinho de ventilação para manter a ventilação e não ter fluido ali dentro. Porque se tiver fluido vai escorrer para fora, né? Tem um tubinho ali que vai estar aberto, certo? Mas isso é responsabilidade do médico. A criança veio pra gente, seja por uma rotina, um pré-operatório, algo assim. A primeira coisa que a gente faz é ouvir a família, ver a anamnese, e aí a gente já vai começando a ligar. Opa, tem muita dor de ouvido, então tem muita otalgia, né? A gente vai relacionando as coisas, vai acendendo ali o pisca. Opa, provavelmente vai ser uma perda assim, com tal configuração, né? A gente já tem que ir pensando nos achados. Quando a gente faz a meatoscopia para ver se o conduto está livre de obstrução para a gente conseguir fazer o exame, a gente consegue ver a membrana timpânica. A membrana timpânica a gente pode encontrar de várias formas quando a gente pensa em otite, mas o principal é que a gente vai ver ela opaca. Quando vocês verem isso num exercício assim, membrana timpânica opaca, saibam que vai ser caso ali de curva B, porque opaco significa que tem fluido, gente. Fluido porque essa membrana ela é translúcida. Se ela tá opaca é porque tem alguma coisa atrás. Então ela não tá brilhosa. Então ela tem um fluido. Pode ser de uma inflamação, pode ser um hemotipo, pode ser muita coisa. Mas saibam que tem fluido ali. Então a curva B dá imitância, assim, o que a gente já mais espera. A gente nunca vai dar laudo de membrana timpânica nem nada, mas como faz parte da nossa vivência clínica, da prática, a gente acaba reconhecendo quando essa membrana timpânica tá com hiperemia, então tá mais avermelhada, é super comum, a gente pode encontrar, então vai estar opaca, pode estar com hiperemia, então avermelhada, pode estar abaulada, ou seja, ela tá gordinha, ela vem pra fora, a gente vê tipo um inchaço, assim, ela faz uma curvinha, porque tá cheio de líquido ali, então ela fica edemaciada, então com um abaulamento bem significativo.
a gente pode perceber às vezes perfuração, se a família já o ouvido escorre. Se o ouvido escorre, a gente tem que ter uma perfuração ali. Então isso a gente vai vendo. Não vamos laudar, mas temos que saber. Posso ver também uma membrana com efusão com bolinhas de ar, que é o quê? De uma glicerosa. Então a gente consegue perceber bastante coisa através dessa miatoscopia, né? E aí a gente vai para a parte dos achados audiológicos, o que a gente espera encontrar. A gente vai encontrar um gap aeroósseo, então tem que ter diferença entre via aérea e via óssea, porque eu tenho um fator condutivo. O som está tentando passar, mas tem algo ali que está dificultando a passagem dele. Então tem que ter gap. A perda, ela, né, se estiver presente, que pode ter casos, às vezes, que o limiar ainda está dentro do normal, mas eu faço uma imitância, vejo uma curva B, confiro com a minha via óssea, eu tenho um gap ali, deu um 15, que é o normal até para criança, mas a via óssea tá lá em 0, -5, então, opa, eu tenho um gap. Já tem um indicativo de que pode ser que tá começando, né? Tudo isso é avaliado. Mas se for a perda, qual é o grau? Essa perda ela é leve, no máximo levemente moderado, então até 40 decibéis. Por quê? Porque o mecanismo de alavanca ali que amplifica o som dessa caixa da orelha média é de aproximadamente 30 decibéis. Então, por isso que fica numa perda leve, porque essa é mais ou menos o tanto que é amplificado o som nessa caixa. Aqui que a gente vai ter de imitância. Imitância a gente espera ali uma curva B sem pico, com uma complacência menor que 3 ml. Pode-se encontrar também uma curva C, então com pico negativo, mas com uma complacência baixa, por exemplo, num caso em que eu vou ter uma efusão bem líquida, bem aquosa, posso encontrar também. E os reflexos, se for uma otite bilateral, ausentes, bilaterais, contra ípse. Se for unilateral, o ípse da orelha que não tem alteração, na orelha média vai estar presente. E o contra dessa orelha, sem alteração, pode dar presente, mas assim, talvez bem elevado. Mas assim, no exercício eu recomendo bota ausente, deixa só o ípse, porque é melhor. Porque na prática a gente pode perceber, às vezes até 30 decibéis ali, 25, a gente encontra um reflexo bem elevado, mas para exercício eu acho melhor deixar só o ípse da orelha média, da orelha sem alteração e orelha média presente, tá bom? E aí, o que a gente vai ter que pensar? Sempre otite, a gente tem que fazer o tratamento, porque ele pode evoluir. A otite ela pode progredir, quando ela é de repetição, pode vir a ter um colestetoma, então aquele tumor benigno, que ele pode crescer e tomar conta da cavidade ali da orelha média inteira, e tem que fazer a remoção até dos ossículos, por isso que a gente sempre tem que, né, orientar bem essa família, caso, tem que fazer o tratamento, tem que seguir certinho, porque, gente, a bactéria ali, até se a família não tá fazendo tratamento bem certo, a gente tem que sempre reforçar, porque essas bactérias podem ficar cada vez mais resistentes, seja de repetição, né, tem que cuidar. E ainda assim, tá aqui na orelha média, pode ser que vá para uma mastoidite, então migrou para mastoide, então aqui é bem sério, gente. Se o paciente tá com vermelhidão, inchaço, até sensível ali nessa região, encaminho pro médico, é muito sério mesmo, porque pode evoluir para uma questão de meningite, fístula, abscesso, é bem grave, tá bom? Aqui embaixo vai ter um resumo, como das outras vezes, vou deixar um casinho também, tentem fazer, vendo as características principais, e até mesmo eu vou deixar o meu, lembrem que é muito variável, pode ter, então tipo SRT, pode variar essas coisas, é só mais para ter uma noção, um norte, tá bom? Caso tenham dúvida, alguma coisa, podem me mandar mensagem, ou até sugestão, claro, eu tenho muita dificuldade de entender isso, me manda que caso eu tenha facilidade, eu tento falar, ou tento, vou estudar, pra gente tentar conseguir tirar essa dúvida, tá bom? Beijo!